Hoje nós vamos falar sobre alimentação e emoções. Que honra minha, viu? Ter você hoje aqui. Seja bem-vindo. Valeu, meu irmão. Pô. Ao Contrasfluxo. Você sabe o que significa contrasfluxo? Não. Não é nem o fluxo, nem o contrafluxo, nem o caminho do meio. Ok. É a autenticidade. É o caminho de cada um. Legal, não sabia disso não. Você que criou isso? Eu inventei essa porra. Falei, porra, nunca ouvi falar disso. Já ia meter aqui no Google. Não tem esse nome não, contrasfluxo não tem não. Muitas vezes a gente se encaixa, né? Em caixinhas, que são importantes para nos identificar no mundo, mas muitas vezes essa caixinha nos adoece, né? Sim. Eu gosto de dar um exemplo de uma amiga, irmã minha, chama Gabriela, né? Ela é vegetariana, mas ela ama um pãozinho delícia com peito de peru. De um lugar específico. Uhum. Eu lhe pergunto, ela é vegetariana ou não é vegetariana? É, né? É, mas muitos que militam no vegetarianismo, no veganismo, vai dizer que ela não pode comer ali o peito de peru. Ok, mas essa autenticidade dela que faz ela ser mais saudável, né? Muitas vezes a gente se encaixa em várias caixinhas também. Para você ser saudável, um padrão, né? Para você ser padrão. saudável, você só pode comer tais e tais comidas, né? E a gente... Arroz integral, não pode comer arroz branco. Você como nutricionista deve se deparar aí com uma série de situações como essa, né? Pessoas que muitas vezes entendem que para ter uma vida saudável, ela tem que entrar dentro de um padrão e esquece das nossas emoções, né? Às vezes você tem uma emoção afetiva. Sei lá qual é a emoção afetiva de Gabriela, mas minha emoção afetiva com Jujuba é muito grande. E aí entre um pedaço de torta... Lembro de minha avó. Entre um pedaço de torta e Jujuba... Eu quero os dois. Mas eu opto pela Jujuba. Mas você sabe como é que é feita a Jujuba? Sei como é feita. Ou então eu não quero nem saber. A minha relação... Não quero saber como é que é feito, né? Sim. Pode também ser assim, eu não quero saber, eu quero... É uma coisa que eu vou comer esporadicamente. Me deixa eu comer minha Jujuba aqui em paz, vai. Eu entender que eu vou ser muito mais saudável, seja fisicamente ou seja mentalmente, sem anular essas nossas emoções, eu acho que é um grande pulo do gato, né? Com certeza. As pessoas estão muito... viciadas, acostumadas a ignorar as emoções, né? Uhum. E acho que o mundo todo convida a gente para pensar racionalmente e agir racionalmente e entrar nesses padrões que a rede social impõe. Uhum. Então, não importa o que você está sentindo ou o que você tem ali de história, sua cultura alimentar, um exemplo que você está trazendo. Uhum. O que importa é que agora está se dizendo que a onda é comer biscoito de arroz integral. Né? Aí olha que esse é um exemplo curioso, porque nesse mesmo padrão dessa mentalidade de dieta que existe, comer arroz branco ou arroz, né? Arroz branco seria considerado o pior, mas arroz é carboidrato. É um negócio que não serve para nada, é acompanhamento. A gente ouve muito isso, né? Uhum. É integral, tem um pouquinho de fibra, mas tem muito carboidrato, tem alto índice glicêmico. E ao mesmo tempo esse discurso dessa cultura de dieta, ele é o mesmo que falar para você, não, mas o biscoito de arroz integral, aquele biscoito que parece um isopor, sabe? Sim, sei. É fit. Aí ele já vira fit. As pessoas comem com pasta de amendoim, porque... e aí vai tendo essas construções, aí a pessoa vai embarcando nessas tendências, nesses modismos, e ignora. Ele não sabe nem... Chega uma hora que ele já fez tanta... dieta, já fez uma coisa, fez outra, fez o que fulana disse, fez o que Beltrano falou, que ele não sabe nem mais o que ele, na essência dele, gosta. O que me faz lembrar a minha infância, né? Porque a comida também tem esse lugar, tem esse espaço, né? Isso ser doentio já é uma outra conversa, né? Já é um outro papo, porque eu comer uma jujuba, que eu lembro de minha avó, ou eu comer uma comida mais calórica, ou com açúcar, com mais gordura, e lembrar da minha infância, isso em si não quer dizer que isso vai me adoecer, me maltratar. Pelo contrário, às vezes muitas das vezes pode até lhe trazer para aquele sentimento bom, sim, lhe autoacolher, lhe trazer algo bom, né? Uma lembrança, memória, né? Como a gente ouve uma música, é a mesma coisa. Eu não vou ouvir uma música do passado porque vai me jogar entende? Então, assim, é a intensidade de como eu consumo isso e como eu me relaciono com a comida. Eu comer um pacote de jujuba é uma coisa, eu comer
uma balde de jujuba, eu comer e não conseguir parar. Ou tentar colocar essa jujuba no lugar de um vazio, né? Ah, eu tô Isso. Então, eu tô entende? triste, aí eu vou pegar e me acabar naquela jujuba, aí de fato... Né? Tem uma diferença grande aí do que a gente está falando. E as pessoas estão muito assim, tipo... É jujuba, é veneno, vai causar câncer, vai matar, não sei o quê. Tem açúcar. Daniel, você come açúcar? Não sei o quê. Eu faço questão de... Quando eu viajo, quando eu saio da rotina, né? Eu estabeleço muito isso. A gente já conversou até sobre isso quando você esteve lá no podcast. Da rotina e do sair da rotina. Eu faço questão de falar isso porque as pessoas acham, né? E pode até ser que tenha gente que é assim, tá? Eu não duvido, não. Gente que é 24 horas rígido, né? Não come açúcar, não come mesmo, né? E toma café sem açúcar e come bolo sem açúcar, tudo sem... Não é nem o adoçante, é sem o sabor doce. Tipo, elimina o sabor doce da vida dessa pessoa, da pessoa, e tá tudo bem. E é também importante olhar para essa pessoa, para quem está no outro contraponto, que... Se espelhando nisso, né? Se espelhando, mas também é importante olhar que talvez aquela pessoa ela se sente acolhida dentro daquele lugar. É meio difícil entender isso. É difícil julgar, né? O difícil é não julgar. Eu acho que o exercício de não julgar que eu acho que é a grande questão para quem não está vivendo o processo. Mas também é interessante que quem está vivendo rigidamente, se ele se consegue acolher emocionalmente dentro daquele processo, ok, é a vida dele. E aí a grande questão é a gente olhar para si. Acho que é o grande pulo do gato aí. Com certeza. Tem que encontrar de alguma forma esse equilíbrio e tem que entender que às vezes você é muito rígido numa área da sua vida ou na alimentação, mas talvez o que para você vaza em comer e mastigar seus problemas, para mim vaza em trabalhar compulsivamente. Conheço pessoas que são assim, né? Então, procuro entender o pouco que eu sei de psicologia, que eu gosto muito da sua área, entender que as compulsões, elas às vezes saem de uma dimensão, vão para outra, né? Então, isso vai gerar para você algum problema. É exatamente assim que acontece. Dentro da psicologia, a gente entende que a melhor forma de se trabalhar não é com a abstinência. Aí a gente vai cair na questão da comida. Se você abstém, né? Você tira ali 100% A privação, né? da privação, quando você volta, isso volta... No volume aumentado. Num volume extremamente aumentado. Claro que eu estou falando psicologicamente, você volta para aquilo, mas fisicamente você sabe disso melhor do que eu. Então, você trabalhar com privação, com abstinência, o resultado a longo prazo é horrível. Isso pode se dar com relação a drogas, né? Ilícitas ou lícitas, seja o álcool, seja o cigarro, seja qualquer outro tipo de droga, mas também com relação à comida, né? São os extremos, né? Isso acontece muito no seu dia, assim, pessoas que já chegaram por vários processos de emagrecimento, de restrições e tudo mais, e agora te procuram por essa sua linha mais não restritiva. Sim. Chega já desabafando, chega já tipo, ainda bem que eu te encontrei. Se eu tivesse te encontrado há não sei quanto tempo atrás. Aí vem a história toda, né? No consultório já vinha isso, quando eu estava no consultório. Vinha muito forte, porque as pessoas hoje em dia também usam a internet como um parâmetro para poder falar assim, se você for arquiteto, psicólogo, nutricionista, e se você está na rede social, acaba sendo uma vitrine também. Então as pessoas olham ali, deixa eu ver qual é a linha de trabalho dele. Ele é mais Jung, ele é mais Freud, ele é mais isso, ele é mais aquilo. Isso já também faz uma triagem, né? Mas eu já tive, por exemplo, gente que chegou super rígida, acho que nunca tinha ouvido um discurso meu na internet, eu me posicionando, e aí já rolou de bater boca comigo assim, tipo, como assim eu vou sair daqui e você não vai me passar nenhum suplemento? Você nem me pesou? Que espécie de nutricionista você é? Não pesa? Não fez nenhuma... Como é que você vai saber se eu estou engordando, se eu não estou? O meu trabalho, 5 anos para cá, virou muito mais um terapeuta nutricional do que um nutricionista em si, porque eu sentia essa necessidade de acolher essas pessoas, né? Já acolhia, mas já acolhia de uma forma diferente e de falar para ela, desconstruir essa mentalidade, essa coisa de só confiar na balança, no que estão dizendo, no que é externo, e não ter esse olhar para dentro, entendeu? Então, assim, quando eu começo a trazer a conversa para, ninguém conhece o seu corpo mais do que você mesma. Esquece isso. O fulano falou que isso é bom. É bom para você? Eu não sei nem dizer.
Ou seja, a pessoa nem sente. Porque não se conhece. Não tem percepção, às vezes, não tem percepção de si, entendeu? Não tem noção, assim, do por que você uma hora tá bem, outra hora você varia o humor e tal. Você consegue perceber? Eu consigo perceber quando, sei lá, eu dou um tapa no meu filho, ou quando eu saio no trânsito e vou bater em alguém. Gente que vive né, insensível nesse sentido. Por isso que eu acho assim, um casamento perfeito da nutrição com a psicologia, necessário, urgente. Tem até o casamento, né, da nutrição com o esporte, muito, muito forte, muito bacana. Né? Você é um atleta, sabe disso. Né? De você fazer uma planilha de treino para conversar com o coach, o personal, falar, vou fazer aqui uma planilha de treino e você vai jogar aqui, adequar a esse treino dele, uma dieta, uma alimentação. Fiz isso minha vida inteira, inclusive. Show. Mas aí fica um pêndulo aqui solto, vazio, que é a dimensão, tipo, tá, se ele tiver aqui um problema com a mãe ou com o pai, ele tem um problema. Como é que você ignora isso, sabe? E aí, muitos ignoraram, né? Por muito tempo, né? Então, eu vejo assim como algo muito necessário, muito importante, porque eu vejo pouca gente fazendo isso. Durante o meu tempo de autotreinamento para o Ironman, agora está pausado porque eu estou concluindo a faculdade de psicologia, mas ele vai voltar. Eu passei por 2 circunstâncias que me chamaram muita atenção, de 2 pessoas diferentes que não conseguiram completar uma prova full, uma prova de longa distância. E essas 2 pessoas tinham em comum problemas emocionais que estavam fora do esporte. Um deles era uma questão de trabalho e o outro era uma questão de separação. E essas 2 pessoas, elas não completaram a prova e atribuíram questões com relação à performance física, né? E eu fiquei pensando comigo mesmo, não dividi, até porque eu não tinha intimidade com essas pessoas, mas eu fiquei pensando o quanto o peso emocional desse processo fez com que ele não concluísse aquela prova. Eram circunstâncias totalmente diferentes. E às vezes as pessoas ficam se perguntando muito isso, seja o treinador, seja o nutricionista, seja quem foi, aonde se errou dentro do processo ali. Muitas vezes o erro foi de não cuidar da saúde mental e emocional, psíquica. Para a bike, foi o sapato mas pescado. Deu tudo certo, como é que é? E eu tenho visto muito isso no atleta amador, né? Porque é onde eu vivo. Muito isso. Não consegue completar uma prova que ele fazia muito bem nos treinos, ou já fez em outra oportunidade, mas naquele momento exato ele não consegue completar a prova. E a gente tem, cada dia que passa, discutido mais sobre isso. Tanto na academia, né? Eu digo na psicologia, quanto no dia a dia, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas mais próximas, quando me procuram para pedir dicas com relação ao triatlon ou qualquer outro esporte que eu já pratiquei, eu digo, rapaz, cuide da mente também, porque se você está querendo algum tipo de performance, né? Se você não está fazendo ali só por lazer e tudo mais, se você está querendo algum tipo de performance, pode travar. Pode travar durante o processo de treinamento e pode travar durante a prova. Porque imagine você treinar ali tanto tempo, 2, 3 anos, 1 ano, seja qual for, 6 meses, e no dia que era para concretizar aquilo que você tanto treinou, você trava, né? Eu acho que esse que é o grande diferencial do atleta aqui de elite para o... Óbvio que dentro dos atletas de elite tem o nível de preparo é muito parecido, assim, né? A performance dos caras é como um carro de Fórmula 1, né? Que o cara ganha ali na milésimo de segundo, mas eu acho que eu acredito isso, é o autoconhecimento que faz a diferença do cara perceber, assim, numa adversidade que acontece, sei lá, um vento que não estava previsto, um sol ou uma chuva, né? Uma prova que dura 8 horas, sei lá, uma prova que tudo pode acontecer, pode mudar, né? Enfim, coisas que vão desafiar a mente do cara. Então, eu acredito muito nisso. Todos os atletas que eu tive a oportunidade de conhecer, de trabalhar, os melhores, quanto mais experiente, mais o nível, mais alto o nível, menos suplementos esses caras tomavam, menos rígido com a dieta, sabe? Não é... A gente acha que isso, falou, desculpa, é o suplemento que faltou, a estratégia de hidratação que falhou, pode até ser também, mas... Acaba negligenciando as questões emocionais, né? Às vezes o que motiva, o que motivou o cara a ganhar, né? Porque a gente vê um monte de... os atletas que eu acompanhei que eram mais sinistros, eram os caras que, tipo, não tinham nada, não tinha
nenhuma cama dentro de casa, não tinha onde dormir, não tinha... Uma vez eu acompanhei um cara do triatlo que ele não tinha toalha para se enxugar. Eu nunca tinha percebido assim, uma pessoa... Ele se enxugava assim, ele saindo do... Aí ele falou que não tinha toalha em casa, que ele nunca teve toalha, que ele tipo assim, era normal para ele se enxugar assim. Aí ele entrava molhado no carro. Aí eu dei uma toalha para ele e tal. E eu fui tendo a noção da realidade dele, né? Depois, assim. Então, foi muito bom acompanhar essa turma. E aí eu comecei a ver, tipo, pô, o cara não tem... Tudo que eu passava para ele... Tudo não, mas quase tudo que eu passava para ele... Pô, Daniel, só rola macarrão e às vezes ovo. Tem vezes que não rola ovo, não. É macarrão com feijão, não tem carne, não tem frango, não tem ovo. E aí eu ficava... Mas eu não aprendi assim na faculdade, né? Aprendi na faculdade tendo tudo, né? Tendo a proteína, carboidrato, isso, aquilo. E aí eu via, falava, rapaz, tem um nutriente aqui que eu desconheço, que não é carboidrato, proteína, zorra nenhuma. Que é a garra mesmo, sabe? A força mental que aquela pessoa... A força mental, tipo assim, meu irmão, foi trabalhando ali. Se eu ganhar isso aqui, eu vou ganhar aquele prêmio ali. Então, tem muita coisa aqui nessa cachola que a gente subestima, né? Massa, pô, parabéns pelo esse projeto seu. Valeu. Fiquei honrado também de você me lembrar de mim, de me chamar aqui. E isso aí, velho, essa pílulazinha aí de conteúdo sacode a pessoa, joga a pessoa numa outra dimensão. Isso aí é muito, muito bacana. Parabéns, velho. Isso muda mesmo, assim, a sintoniza em outra rádio, sabe? Sim, sim. E a ideia é que seja curtinho mesmo. A ideia é que seja curto. E tem vários, né? É melhor a gente digerir uma coisa curta do que se a gente fosse falar aqui 2 horas desse assunto. No meio do caminho, eu mesmo ia falar assim, porra, bicho. Calma, vocês estão falando de muita coisa ao mesmo tempo, é muita complexidade. Então, se você gostou, curta, compartilhe, comente, que vai ser muito bacana aí pra gente. Valeu? Valeu. Obrigado, irmão.